Oi, 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 gente boa, gente querida. Bem-vinda, bem-vindo. E não esqueça do que está sempre aparecendo aqui, essa lembrança, para você entrar, se não é inscrito, se inscrever, tocar no sininho, deixar seu like, porque é a linguagem que o algoritmo entende projeta a gente mais visivelmente na plataforma. Isso vai aparecer de vez em quando. Você que vá chegando, que não seja inscrito, se inscreva. Faça isso logo. Nós paramos na sexta-feira passada, no capítulo 14, no verso 31. E naquela mesma noite, naquela ceia de comunhão fraterna em torno da Páscoa, com todos os diálogos que a gente já viu até aqui, o início muito tenso, a saída de Judas do meio da celebração, deu agora a Jesus uma outra temática. A temática anterior tinha muito a ver com um de vós me trairá. E as questões que ficaram sobre quem será, pergunta a ele fala, ele mostra, ele dramatiza o processo, mas o bloqueio é o bloqueio. A capacidade de blindar o entendimento é poderosa. E eles estavam aqui nesse negacionismo absoluto sobre o que Jesus dizia, que ele mesmo, Jesus, como o Cristo sofredor, o servo sofredor de Isaías 55, Isaías 53, estava para cumprir entre nós. E eles fugiam para lá, fugiam para cá. Pedro, especialmente, eu mostrei isso no curso da nossa exposição de Mateus, como essa questão da cruz era inassimilável por todos eles, mesmo que Jesus completasse falando de ressurreição, como a cruz vinha antes e com a cruz a morte, eles não queriam brincar com a ideia de Jesus morrer, porque podia não dar em nada o que eles sonhavam que viesse a acontecer, a saber, que o reino de Deus se manifestasse de maneira concreta, palpável, como pedras, templos, tronos, glórias visíveis, espadas e domínio universal. Era isso que a escatologia judaica esperava então, como espera até hoje. Por isso é que querem destruir as duas mesquitas que estão na antiga esplanada onde esteve o templo até o ano 70 da nossa era, para construir o terceiro templo, sem o qual o Messias não volta. Para os judeus e também para os crentes de escatologia dispensacionalista. É a mesma ideia escatológica. Foi a mesma escatologia que fez com que aqueles discípulos originais não entendessem o que Jesus dizia nunca. E é essa expectativa de escrever a história para Deus e de fazer Deus embutir-se na história delimitada pela cronologia pseudo-revelada por esses construtores de escatologia pré-programada, quase sempre vinda dos Estados Unidos e que toma conta do mundo inteiro nos últimos 100 anos, é que essa balbúrdia também, essa loucura, tomou conta do cristianismo ocidental.
São alguns elementos. Em primeiro lugar, veio essa escatologia dispensacionalista, pré-milenista, scofieldiana e adventista no sentido da Ellen White, testemunha de Jeová no sentido de Rutherford. E depois veio a teologia da prosperidade, que acrescentou mais loucura e calamidade e dissonância cognitiva em relação ao mundo real e, sobretudo, a realidade proposta por Jesus, explicitada por ele nos evangelhos. E, em terceiro lugar, essa teologia do domínio, que diz, enquanto ele não vem, a gente toma conta. Nós seremos os ayatolás do reino de Deus quando Jesus resolver voltar. Pensam esses crentes que estão, na maioria deles, na América do Norte, com grande influência no mundo inteiro sobre essa cristandade protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal e essas religiões folclóricas cristãs que eles vão inventando pelo sincretismo que vão fazendo. Podem sincretizar-se como você imaginar que possam. Todavia, esses três eixos estão sempre presentes. A escatologia, de natureza determinante da cronologia da volta de Jesus, a teologia da prosperidade e a teologia do domínio. Essa tríade doutrinária tem feito mais mal à cabeça de milhões de pessoas no curso das gerações nos últimos 100 anos, 120 anos, do que qualquer outra bomba de qualquer outra natureza poderia ter criado. É muita gente doente, é muita cabeça insana, é muito fanatismo, é muita alteração cognitiva, é muita deturpação do olhar histórico, é muita doença de mente. Isso tudo introduziu em milhões, milhares de pessoas. Vale um recorte, viu, carinha? Até aqui. E ontem, ou sexta-feira, nós viemos até o ponto em que Jesus disse, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, nada. Eu não dialogo com o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo não era César, o imperador, nem eram os Herodes, não era nenhum desses. Nem é tampouco alguém da elite judaica governante da religião. Não. Ele está falando daquele acerca do qual muita gente que se considera mais evoluída, mais intelectualizada, mais filosófica, mais psicologicamente preparada, ou qualquer outra coisa, não quer conversar a respeito. Entram num estado de negação por causa também dos estereótipos produzidos pela religião, que são todos patéticos, são carrancas feias da projeção do seu imaginário, variado e diverso, de acordo com a cultura de onde essas coisas emanam e se tornam oriundas, que tem a ver com a figura do diabo, do príncipe desse mundo. O príncipe deste mundo, para Jesus, é Satanás, é o diabo, é o adversário de todo bem, é o divisor de toda perspectiva construtiva. Essas são as duas grandes designações para essa expressão espiritual que não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, e não é um só, são muitos, são múltiplos, são milhares, são milhões, eventualmente. E se fundem com uma certa frequência com a própria natureza humana, de modo que se torna algo indiscernível para as ciências de viés apenas materialista. Aí você pede para um analista freudiano analisar, ele nunca vai concluir que aquilo ali é diabo ou é Satanás. Ele vai criar qualquer construção
de imaginação, sem conseguir curar a pessoa no fim de tudo, não tem cura, nem os remédios, nem o tratamento, mas não admitem. Qualquer outra linha, talvez menos na junguiana, que é muito mais aberta também para a ideia da sombra, e na sombra cabe muita coisa, cabe tudo. Mas as demais visões psicológicas não chegam até aí. E essa é a grande diferença que eu comecei a notar quando eu era muito jovem, pregador do Evangelho, atendendo pessoas. Porque eu fui aprendendo a discernir o que era doença mental, que precisava de ajuda médica, fármaca, ajuda psicoterapêutica ou às vezes até internação, de outras condições de perturbação mental, mas que não eram oriundas originalmente de um transtorno de nenhuma natureza. Foi algo adquirido subitamente por pessoas e os sintomas são muito diferentes. E qualquer um que chegue aberto, olha e vê a força daquela presença, que é incomparável. Força de louco é enorme. Mas a força dessa outra natureza, eu estou falando até de força física. Aí tem também a força de natureza mental, tem as manifestações paranormais, parapsicológicas, tem as manifestações de leitura supracognitiva, intracognitiva. Tem aquilo que você não encontra nos protocolos de nenhuma natureza, de nenhuma abrangência de doença mental que tem a ver com o príncipe deste mundo. Jesus tem tudo a ver com lunáticos, gente com transtornos os mais variados, não importa qual seja o label do diagnóstico, do pseudodiagnóstico. Jesus lidou com todos esses casos e curou a todos esses casos. Jesus, você não o vê dizendo, sai dele espírito de lunatismo. Não, ele só cura o lunático. O lunático era o indivíduo que vivia realmente no mundo da lua, era um ser que tinha se desconectado, que vivia numa dissociação total em relação à realidade que o cercava. Por isso o Evangelho não chama de espírito imundo o que sai dele. Só diz que vieram a ele lunáticos, paralíticos, coloca-se na mesma lista de doenças físicas essa condição mental. Mas quando se trata de presença demoníaca ou de espíritos imundos, ou quando se trata dessa entidade que parece dedicada a coisas que carreguem uma capacidade nevrálgica profundamente alteradora no processo histórico humano, aí Jesus eleva o upgrade desse manifestar de mal e diz, aí vem o príncipe deste mundo. Era o mesmo acerca do qual ele disse, quando Judas se retirou, entrou nele Satanás. Agora é Judas que vem voltando, já com uma turba recrutada para a finalidade de prender a Jesus um tempo depois. E aí Jesus já diz aqui de cima do cenáculo, conversando com os seus discípulos, aí vem, está chegando, é o príncipe deste mundo. Como Paulo diz, o príncipe da potestade do ar, está lá em Efésios capítulo 2, versos 1, 2 e 3. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, hoje, atua nos filhos da desobediência deliberada, especialmente quando o indivíduo delibera o mal por escolha, com sua consciência e sua lucidez de certo e de errado, escolhe o mal como caminho. Aí é como beijar na boca do príncipe deste mundo, é como pedir o mal em casamento, é como oferecer uma aliança de vínculo.
E foi o que Judas fez e aquela geração toda tinha feito, e os sacerdotes de Israel, e as lideranças religiosas, e o sumo sacerdote Caifás, e o sogro dele Anás, todo mundo estava naquela. Aí vem essa turba. Jesus diz, eles vêm aí, príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Eu não dialogo com ele, eu não vou chamar vocês para terem curso, presta atenção você aqui comigo. Eu não vou chamar vocês para fazerem cursos sobre as coisas profundas de Satanás, como diz o Apocalipse no capítulo 2 e 3. Coisas profundas de Satanás. Como lá em Tiatira, como também acontecia em Pérgamo. Coisas profundas de Satanás. E como está acontecendo na internet para todo lado. Começou lá atrás, aqui no Brasil, já tinha havido nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil foi uma pessoa que tinha sido muito amiga da gente, de muitos amigos que eu tenho até hoje, foram amigos dela, no Ministério com Universitários, no passado. Aí ela foi fazer um curso nos Estados Unidos e voltou de lá com a cabeça cheia de Satanás, tadinha. Ela trocou aquela ocupação do evangelho, de discipulado, de paixão que ela tinha por Jesus, pelo evangelho. Eu a conheci nesse tempo, de uma pessoa crente, apaixonada pelo evangelho. Quando ela voltou de lá, era só diabo, 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 e o argumento é, vocês não podem ficar sem conhecer as coisas profundas de Satanás. Temos que estudar Satanás. Aí, nessa, a pessoa vai embarcando num diálogo e numa curiosidade mórbida, adoecida. E eu vejo hoje isso se repetindo. E numa quantidade enorme de pessoas que passam assim, para lá e para cá, por mim na internet, uns garotos que nasceram outro dia, que não têm experiência de nada, que assistem à internet, gostam de um tema, anotam, fazem uma pesquisazinha ali de Google, preparam uma falazinha para lacrar. Aí começam a vender cursozinhos, eles nunca se encontrarem a coisa de fato, saem correndo. E esses satanistas todos que eu encontro por aí, é tudo um bando de gente frouxa, que nunca viu nada. E esses outros que convidam você para aprenderem as coisas profundas de Satanás são outros mentirosos que nem a escritura do Novo Testamento eles estudam, senão aprenderiam explicitamente. Isso é para ficar longe de nós. E Jesus diz, Jesus, não é você, seu bobo, sua boba, e nem tampouco o indivíduo oportunista que quer te vender cursos de macabrice de Satanás, que também não entendem de nada, porque se entendessem não brincariam nem de brincar com isso. Não sabem de nada. E Jesus vem e diz a você e a todos os demais, não brinquem de Satanás, nem de fazer pós-graduação em Satanás. Porque eu não tenho diálogo nenhum com ele. Aí ele vem aproveitando o oportunismo dos traidores, mas ele nada tem em mim. Ele nada plantou, nada tem, eu não deixei ficar nada, eu arranco tudo, não entra nada dele em mim, eu não quero nada, absolutamente nada, com qualquer oferta dele, com qualquer que seja o resvalão. Não trabalho nas sombras, nem nas zonas cinzentas, aonde ele também habita, domina, sob o disfarce de que é uma coisa neutra, e não é. Não existe neutralidade aonde Satanás pode aproveitar a oportunidade. Não existe neutralidade aonde Satanás pode aproveitar a neutralidade dessa consciência que pela neutralidade fica totalmente indefesa. Eu não ando dando bobeira. Agora, para mim, a coisa muito mais profunda
como também o era para Jesus. Os que vêm na direção de Jesus, e que Jesus diz, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, não era ninguém vindo de nenhum curso, de nenhum culto da África, ou de indígenas americanos ou latino-americanos, ou amazônidas. Não era ninguém vindo de nenhuma tribo longínqua da África mais perdida, dos dias de Jesus ou de qualquer outro tempo, não. Eram judeus. Príncipe deste mundo, mais do que qualquer coisa, ele gosta de quem anda com escritura na mão. Com escritura na mão. Você não vê ele citando escrituras, ou não há escrituras, mas tradições iorubás para enganar as pessoas aqui e ali. Não, ele cita o Salmo 91 para Jesus. Ele manipula, são escrituras variadas. Ele apresenta, como você vê sobejamente, essa multidão de enganados, milhões dentro das igrejas, seguindo espíritos estranhos, espíritos imundos, espíritos de confusão, espíritos de angústia, de pânico, de aflição nervosa, de provocação histérica, espíritos de sugestões as mais variadas. As igrejas estão tomadas, não é pelo Espírito Santo, são por espíritos de confusão, espíritos de imundície, espíritos de promiscuidade, espíritos de ganância, espíritos de roubo, espíritos de mentira. É o que você vê tomando conta dos cultos, se alastrando por toda a terra no meio do cristianismo todo. Não é só no ocidente da terra, do cristianismo todo, desde sempre. No passado já foi horrível, hoje está insuportável. Aí vem ele. Ele nunca deixa de vir. E quando tem gente que diz, vem que eu quero te estudar, vou oferecer um curso, de Satanás eu entendo, essas coisas que eu vejo, esses meninos totalmente endiabrados fazendo isso, com a cabeça já praticamente sem retorno, sem volta. Alguns ficaram tão embrenhados na invenção dos seus enganos que desenvolveram um estado mental tão alterado que alguns deles se tornaram praticamente irreversíveis nessa condição, em relação à qual Jesus não brinca. Ele diz, ele, o príncipe deste mundo, nada tem em mim. Não há um anzolzinho dele. E é minha tarefa toda hora descobrir se ele tem alguma coisa em mim, porque você pode até no seu simplismo abobalhado, tolo, superficial, idiotado mesmo, dizer, não, ele não tem nada em mim, porque eu não tenho nenhum ídolo de barro, de pau, de pedra, de ouro, de gesso em casa. Bobinho. Não tem nada no ocidente da terra mais idolatrado do que um lugar chamado igreja, templo. É objeto de culto. Quem não frequenta aquele lugar está perdido. Não tem nada mais idolatrado de alguns anos para cá, ou desde sempre, do que o gasofilácio, onde se põe o dinheiro, só como mobília simbólica, porque hoje em dia você transfere para lá e para cá, mas como mobília simbólica do lugar de culto. O lugar em si é um sagrado fetichizado, cultuado. Os objetos do lugar são todos sagrados, fetichizados, cultuados. São objeto, portanto, de idolatria. E mais do que isso, a Bíblia. Acima de tudo, a Bíblia. Você abre no Salmo 91 para expulsar demônios.
Ou você vê pessoas, e não é de hoje, eu me lembro, assim que eu me converti, de pastores amigos que diziam: "Oh, meu irmão, eu vou iniciar a construção de um pequeno templo lá no meu bairro." Isso eu era pastor em Manaus, na Igreja Presbiteriana Central de Manaus, com meu pai. Vamos iniciar. Eu queria muito que o irmão viesse fazer uma oração no lançamento da pedra fundamental. Aí eu chegava lá, estava aquela congregação de pessoas em volta, o pastor me honrava porque eu tinha ido. Aí quando eu vi, ele pegava uma Bíblia grande, nova, que ele tinha comprado em alguma livraria evangélica, botava lá embaixo de tudo. Aí o irmão Caio podia fazer uma oração. Meu Deus, aquilo me gerava um constrangimento. Meu Deus, que fetiche é esse? Eles vão botar uma Bíblia, um livro, impresso por alguma sociedade bíblica ali. Teria infinitamente mais utilidade na mão de qualquer pessoa que pudesse ler. Enterrar aí por superstição, para dizer que o fundamento desse templo, que não é nem igreja, igreja é gente, não é tijolo, não é pedra, não é cimento, não é concreto. O fundamento desse concreto é a Bíblia. Mas eles mesmos não vão crescer aprendendo o Evangelho, não vão aprender as cartas dos apóstolos, não vão aprender quem é Jesus, não vão aprender nada, só vão gritar aqui dentro. Cantar, 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 pular, 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 gritar, gritar. Eu estou falando de 50 a 52 anos atrás, já era assim. Hoje em dia eu vejo os socialites postando na internet: "Ó, vou fazer essa mansão. Eu, meu marido, aí eu comprei não sei quantas Bíblias." Ela mostra. A cor da Bíblia é diferente, é branca, é rosa, é isso, é vermelha, seja lá o que seja, de acordo com o olhar supersticioso. Aí vai, essa aqui eu já deixei até a estrutura dela no chão para entrar bonitinha. Essa fica aqui, essa fica ali, essa fica acolá. Agora cobre o piso e a minha casa está toda santificada. Mas você não fica sabendo o resultado 5 anos depois, 10 anos depois. O ódio que reinou lá dentro, a raiva, a guerra, separações litigiosas, chocantes, filhos nervosos, aflitos. Isso ninguém posta. Porque ficam achando que por botarem esses fetiches na sua vida ou não encontrarem os outros atribuídos a Satanás porque pertencem a outros grupos religiosos e não aos seus próprios, sem identificar que nos seus próprios grupos eles estão carregados de idolatria e de fetiche do sagrado, que é a mesma coisa. E aí eles dizem: "Não, o príncipe deste mundo não tem nada em mim." Você, cara, carrega. Mas eu não posso nem te dizer a quantidade de contas e contas de fetiche. Você não usa colares, mas invisivelmente você está vestido de fetiche. E você só não enxerga porque você ficou cego, infeliz, arrogante, nu, como o pessoal lá de Laodiceia. E diz: "Ah, eu não preciso de nada, os outros é que precisam." Mas você está carregado do príncipe deste mundo. Sua igreja, seu pastor, seu amor por dinheiro, a ganância, a busca de ascensão, de visibilização, de poder, de glória humana. Tudo isso é idolatria. E a avareza dessa teologia da prosperidade, a própria Escritura, no Velho Testamento, diz que é idolatria. E Paulo repete: é a avareza que é idolatria. E é o que a gente mais encontra no meio cristão. É o culto ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, aonde o Mamon, o príncipe deste mundo, nada de braçada. E vocês acham que não tem nada a ver com ele, que eles não têm nada, ele não tem nada a ver com vocês? Ah, brincadeira. Pois bem, contudo assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai
e faço conforme o Pai me ordenou. Levantemo-nos e vamos-nos daqui. Mas, eventualmente, antes desse processo acontecer, pode ter sido, ou o que ele vai falar aqui pode ter falado em algum outro momento anterior, tanto faz. Tanto faz. O fato é que João nos quer fazer pensar que esse conteúdo todo, do capítulo 13 para frente aqui, aconteceu naquele interregno da ceia da Páscoa. E aí, o capítulo 15 inicia uma outra fala que é absolutamente pertinente àquele dia, àquela hora, àquela circunstância, com aquele conjunto e contingências de fatores e figuras e elementos presentes nessa conjunção dramática dessa última ceia de Páscoa de Jesus com os seus discípulos, que é essa fala de Jesus, é totalmente adequada àquele dia, àquela hora. É uma fala de intimidade, que eu não o vejo com clima para isso, falando num dos montes da Galileia, com aquela multidão de gente querendo cura, milagre, libertação. Não tem que ser num momento mais íntimo. Tinha que ser com portas fechadas. Tinha que ser mais minimalista a manifestação dessa fala. E aqui ela está completamente adequada a si mesma, no ambiente na qual João a descreveu. Quando Jesus diz: levantemo-nos, vamos-nos daqui, olha para aqueles discípulos e fala. Se eu fosse ler o texto, ou pronunciar o que Jesus tivesse pronunciado de maneira escorreita, contínua, é rápido. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É uma imagem que ele cria. De início, todo mundo pergunta nas suas próprias mentes: será que ele vai falar do vinho? É uma analogia sobre o vinho, que a gente está aqui cercado de vinho, pão e vinho, e outros tipos de alimentos de Páscoa, segundo os judeus. Será que é um discurso sobre o vinho? Sobre a analogia do vinho? Eu sou a videira, ele diz. Eu tenho videira ali. Elas já estiveram enormes, já cobriram um pergolado ali que eu tenho todo, com cachinhos que caíam. Aí depois, na pandemia, a gente decidiu cortar para fortalecê-la e elas estão voltando a crescer outra vez. Não é rápido, mas eu sei bem o que é cuidar de uma videira. Tem que podar nas épocas certas. Não pode deixar passar. Se não podar, você faz mal a ela. Tem que limpar. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é quem cuida. Quem cuida de mim. Cuida das raízes, cuida da evolução, cuida da manifestação de quem eu sou nesse mundo. E vocês que creem em mim são ramos. Ramos. Aí o pessoal começou a entender. Ele é uma videira, ele é a videira. O pai é quem cuida dele, que o trouxe até aqui. Ele não está desprotegido. A gente pensa que tem alguma coisa a fazer para cuidar dele, mas ele disse que é o pai que é o agricultor e ele é a videira. Aí ele menciona os ramos. Ramos. Aí o pessoal... Isso deve ter a ver com a gente. Todo ramo, todo, qualquer um. Eles tinham acabado de ter o exemplo de um ramo
que tinha acabado de decidir viver por conta própria, testar, experimentar, fazer uma bet em relação a Jesus, para ver qual era o resultado. Ele apostou tudo e dobrou e triplicou a aposta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai o corta. Meu Pai o corta. E todo ramo que estando em mim der fruto, meu Pai limpa. Porque na videira, a gente não corta a videira para fazer limpeza dela em fevereiro e agosto. Você não corta a videira, você corta ramos, poda, excessos para fortalecer, como o cabelo, dependendo do tamanho que você o use. Você corta as pontas para fortalecer. De vez em quando eu vejo a minha mulher vai ao cabeleireiro, volta praticamente do mesmo jeito, em termos de tamanho, mas ela vira de costas. Você percebeu? Aí você vê que ela tirou 2 centímetros, 1 centímetro, deu uma parada. Poda para dar mais força, para ficar mais bonito. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda, produza mais fruto ainda. Essa linguagem do fruto, ele tinha acabado de usar um pouco antes, aqui em cima, no capítulo 14, verso 12. Quando ele diz, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Obra e fruto, na semântica e na linguagem de Jesus, são a mesma coisa. O que ele está dizendo é, dará os mesmos frutos que eu dou. E até outros frutos maiores darão. Porque eu vou para junto do Pai. Aí é que vem tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso tem tudo a ver com o que ele descreve aqui. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então esse que diz que está nele, que pertence a ele, que diz Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, curamos enfermos, fazemos milagres, frequentamos as reuniões, levantamos bandeiras, a tua insígnia. Mas isso não é fruto, nem são mais obras de Deus. Isso aí é obra de qualquer exército. O exército romano era assim, qualquer exército, o exército americano é assim, qualquer exército, o exército russo é assim. Qualquer um, não tem nada a ver com amor, com graça, não tem nada a ver com bondade, com longanimidade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio, com justiça, com verdade, não tem nada a ver. E o fruto de Cristo em mim são essas coisas que decorrem do Espírito Santo. O fruto do Espírito é amor, é alegria em Deus, é paz. Tudo isso que vocês leem em Gálatas 5 e que eu repito todo dia várias vezes. Todo ramo que estando em mim não der esse fruto de amor, de verdade, mas só der fruto de ódio, de raiva, de antipatia, de zanga, de determinação, de ruptura, de ficar de mal, de ódio que deseja e que amaldiçoa malignamente, esse é cortado. Pode continuar lá, pode ser o maior dizimista, pode ser o melhor orador, pode ser o pastor da igreja church que mais cresce, pode ser da igreja pentecostal que assambarca o país inteiro, mas Jesus não conhece esse cara. O Pai não o conhece. Ele está ali querendo se enxertar, passar por ramo da videira,
mas a seiva da videira não o atravessa, não o pervade, não é o que o vitaliza. Ele é vitalizado por ambição, orgulho, vaidade, dinheiro, poder, fama, recursos variados. É isso que diz, ele diz: eu encontrei o meu nicho. Aí se agarra e fica preso ali, vampirizando, como um parasita na videira, e o pai corta. Vai chegar um tempo em que essas pessoas vão perceber que estão eliminadas e cortadas. Tem gente que está tão anestesiada no engano que não sente nada, mas vai chegar a sua hora de perceber que o seu engano já não pode mais nem enganar você. Entendeu o que eu estou dizendo? Vai chegar essa hora. O que não dá fruto de amor, do evangelho, da graça, o meu pai o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda, o que é equivalente a outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, eu mesmo agirei por meio dos ramos. Eles estão recebendo da seiva que é minha. Eles estão enxertados em mim. E o Pai vê o vínculo de sinceridade e verdade e vê o fruto original e autêntico e genuíno da minha continuidade se manifestando através da vida deles, da extensão que eles são de mim. O fruto que eles estendem e que é coerente comigo mesmo, porque eles continuam vinculados a mim, são parte de mim, por isso dão o fruto que é da minha natureza e podem produzir mais e mais e mais fruto ainda. Jesus não põe um teto para a ação dele em nós. Jesus não põe um teto para a ação dele em nós. Ele não põe. Ele diz: esse que é ramo, que se estende de mim, que recebe da minha seiva, que produz o fruto do meu amor, o fruto do meu espírito, o fruto da minha graça, verdade, justiça, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse que é a extensão, meu Pai limpa para que ele produza mais. Agora, esse outro que é só uma tentativa de imitação, está vinculado apenas às estruturas aparentes, mas não tem vida, a minha vida do Evangelho, a minha vida no Espírito Santo, a minha vida de Deus, fluindo de mim para eles, não existe neles. E esses meu Pai corta. Corta. Aí ele volta-se para os seus discípulos e diz: vós já estáis limpos. Vós já estáis limpos. É interessante essa generosidade de olhar para aqueles discípulos e dizerem isto: vós já estáis limpos. Vós já estáis limpos. Tem que ser uma fala muito generosa. Para olhar para Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, todo o grupo de apóstolos e os outros discípulos circunstanciais que estavam ali em volta, entre os quais mulheres, eu boto muito mais fé de que em relação às mulheres isso tenha tido uma pertinência infinitamente maior do que nos homens. Vós já estáis limpos. Tinha um monte de mulher ali que realmente eram pessoas infinitamente mais limpas do que esses apóstolos. Em geral, quando uma mulher sincera, genuína, verdadeira, humana e pura se entrega ao reino de Deus, na minha observação humana, de mais de meio século, em geral elas são muito mais arraigadas e manifestadoras de pureza genuína do Evangelho do que a maior parte dos homens que eu conheço. Alguns, mas há mais mulheres. E aqui também, com certeza. Mas a generosidade dele para com todos
os presentes, os visíveis da narrativa e os invisíveis em volta do resto da mesa, que não aparecem na narrativa, é que me espanta. Eu, eventualmente, não teria a mesma generosidade, considerando a qualidade daqueles discípulos, de chegar e dizer: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É um negócio forte. Mais forte que a realidade. Mais forte que a realidade, porque na realidade, Judas saiu, mas nem todos estavam limpos. A impressão que me dá, e é uma impressão minha, quero deixar bem claro, é que Jesus está fazendo essa declaração, incluindo o que a cruz, como substitutivo eterno do Cordeiro que foi imolado por nós antes da fundação do mundo, estava fazendo para além do espaço-tempo, sem considerar passado, presente ou futuro, estava fazendo, vendo-os em fidelidade contínua, o resto de suas existências, assentados já nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é uma manifestação da fé de Jesus, da certeza de Jesus, da confiança de Jesus, de que a palavra dele, que é a palavra de Deus, e não há palavra de Deus mais densamente falada do que aquela que sai da boca de Jesus, que santificava, e ele disse: vocês ficaram, mesmo o que ia trair, mesmo todos os que iriam fugir, mesmo todos os que iriam dizer acabou, tudo isso que a gente sabe que veio acontecer depois da cruz. Todavia, sabendo de tudo, vendo tudo, enxergando a todos, ele diz, com graça, com generosidade, com imputação de justificação antecipada em favor de todos eles, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu plantei em vocês uma palavra viva, que é o que Pedro vai usar como recurso mais tarde. Na primeira epístola de Pedro, ele fala dessa divina semente, desse sêmen. A palavra de onde semente se origina é sêmen. Sêmen é semente. E Pedro diz: ele colocou em nós, plantou em nós a divina semente, pela qual nós estamos crescendo e na qual nós estamos sendo formados e regenerados e refeitos e maturados para nos tornarmos segundo a imagem da divindade semeada em nós. Segundo a imagem da divindade semeada em nós. E aí ele diz: vós já estáis limpos. Ele já olha o resultado da palavra que vai crescer dentro dele. Se ele fosse dar aquele dia, aquela hora, como elemento final, a frase dele, se ficasse só por conta do que estava acontecendo, era de um superlativo completamente exagerado, considerando a realidade. Mas olhando para a projeção de olhar dele, o que ele sabia que aconteceria no coração de cada um, ele sabia o que a palavra que ele plantara cresceria provocando, o fruto que provocaria no coração de cada um, inclusive dos outros que não estavam ali, que ainda viriam, como ele prevê em João no capítulo 10, tem outras ovelhas não deste aprisco, elas também me ouvirão e me seguirão. Vós já estáis limpos.
Porque a palavra é viva. Eu estou falando aqui com um grupo de pessoas que olha para si mesmo e diz, bom, eu já estou limpo? Ainda com os desejos que eu tenho, com as pulsões que eu tenho, com os pensamentos estranhos que me ocorrem, com os sentimentos esquisitos que me dominam de vez em quando, eu já estou livre? Já estou limpo pela palavra? Na realidade factual, você, eu e todos nós ainda encontramos uma quantidade enorme, no mínimo de arestas, a serem aparadas. É por isso que o pai é o agricultor, porque ele vem várias vezes e corta o ramo que está atrofiando, ou que está tirando seiva inutilmente, que não frutifica. Ele não faz questão de folhagens. Jesus não ama as folhagens, ele ama o fruto. A figueira que era só folhas foi amaldiçoada porque não dava fruto. A vida é fruto, porque fruto é continuidade, é sequência, é promessa factual de que o melhor da vida continua, é o fruto. E Jesus sabia que o que já estava semeado neles iria crescer, como ele sabe, e tem sabido sempre, desde antes de eu ser, e de você ser, e de nós sermos, e do mundo ser, ele já sabia. Porque para ele não tem passado, presente ou futuro, está tudo acontecendo hoje, nesse dia chamado hoje. Quem declara esse princípio é o Evangelho, começa nos Salmos, começa, aliás, lá atrás no Deuteronômio, continua nos Salmos, continua nos Evangelhos, continua na Epístola aos Hebreus, nesse dia chamado hoje, que é esse dia do momento eterno, do tempo que é, para além do tempo, para além do passado, presente e futuro, é o hoje eterno. Então, vós já estáis limpos, porque ele está nos vendo no hoje eterno. Ele já está vendo o resultado final. Como Paulo se viu antes de qualquer desses discípulos aqui, Paulo se viu e quis que nós nos víssemos pela fé, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos víssemos já como pessoas completas e acabadas. É o famoso já, mas ainda não. Já porque pela fé eu tomo posse, ainda não porque historicamente eu estou em processo. Já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas ainda não porque eu estou andando nessa direção ainda. Mas já estou pela fé. Esse é o choque que não entende essa perspectiva da relativização do tempo no hoje eterno, no é eterno, na dimensão do eterno que não carrega mensurabilidades temporais, só existenciais. Quem não entende isso, não entende nunca quase nada. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, na fé, na confiança, na obediência ao Evangelho, não é a lei de Moisés, é ao Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho das bem-aventuranças, dos humildes, dos quebrantados, dos solidários, dos que têm fome e sede de justiça, dos que procuram limpar a mente, o coração e o olhar e a interpretação, dos que carregam autocontrole, manifestam através de mansidão. Não é de frouxidão, é de mansidão, que é uma coragem tão maior que faz a gente se conter, para não provocar nem loucuras e nem covardias, e nem suicídios. Aquelas bem-aventuranças que ensinam a perdoar até 70 vezes 7 num dia. Essa é a palavra que permanece em nós. Esse é o muito fruto que a gente pode dar. E quanto mais limpos
ganhando a mente de Cristo, que vai tomando conta da nossa mente, e a mente de Cristo vai se formando em nós, e você deixa de ser apenas uma inteligência mamífera, uma inteligência animal, você deixa de ser apenas um QI patético, por mais elevado que seja, porque não adianta ter QI se não tiver coeficiente de sabedoria, se não tiver QA, coeficiente de amor, se não tiver QP, que é coeficiente de perdão, se não tiver QF, que é coeficiente de fidelidade, se não tiver QD, que é coeficiente de domínio próprio, pode ter o QI que quiser, será apenas um gênio aparvalhadamente idiotado, sem nenhuma sabedoria. Pode até entender tudo de matemática, mas matemática não vai te fazer se tornar sábio. Sabedoria é algo que, às vezes, até os que não têm QI tão elevado adquirem pela prudência, pelo temor do Senhor, pelo amor, pela dedicação ao próximo, pela valorização da vida. Esses são os sábios que dão muito fruto. Permanecer em mim. Isso é ficar nele. Tem gente que acha que ficar nele é não faltar ao culto, ou ir à igreja e dar o dízimo, e obedecer o pastor, e cantar no coral, no grupo musical. Antigamente eles criaram uns levitas aí na igreja, que era um negócio tão patético que já até acabou. As invenções, se vocês estivessem vivos assistindo isso de dentro, de maneira intestina, como eu, que passei a maior parte da minha vida no intestino grosso da igreja, onde aqueles catolés são formados, vocês não se assustariam com mais nada, porque, meu Deus, o que já passou na minha frente de caca é como ter vivido o microscópio nos esgotos da Paris medieval. É como assistir o making of real dos Miseráveis. É ficar ali vendo aquela coisa passar na tua frente, para lá e para cá. E é o pessoal que acha que está nele, que permanece nele, porque não se afasta do templo, mas não tem nenhum vínculo com Jesus, não tem uma seiva do evangelho correndo neles. Não tem pensamentos de Cristo plantados nele, não tem emoções de Jesus crescendo neles, não tem o caráter de Cristo se desenvolvendo neles, não tem as expressões da atitude, muito menos do comportamento de Jesus sendo expressos na existência deles, não tem. Permanecer em mim significa manifestar essas coisas. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Sejam meus e eu serei vossos. O paradoxo é que eu só sou assim se eu for dele antes. Então eu sou dele pela fé para me tornar assim numa vida de fé que opera pela prática do amor no meu dia a dia. Eu creio sem obra nenhuma, sem fruto nenhum, creio liso de tudo, e na hora que eu creio, o fluxo de Deus, da seiva de Cristo, do Evangelho de Jesus, começa a correr por dentro de mim, como o sangue da vida. E eu vou me pondo em pé, despertando da minha zubinolência, da minha catatonia, vou acordando em Cristo Jesus e vou flutuando, vou permanecendo nele, aí vou me tornando inseparável, porque eu recebi fé para crer nele. Ele manifesta a sua vida em mim, e tanto mais quanto essa vida desabrocha em mim, mais eu me embrenho nele, e uma simbiose se faz e a nossa inseparabilidade se determina. Eu nele e ele em mim, conforme a promessa. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo,
Você cortar o ramo da videira, ele não vai dar mais fruto nenhum. Você pode até botar o galho dentro de um jarro com água, no máximo ele vai demorar um pouco mais, mas não é muito tempo, são horas, a murchar. Mas vai murchar. Porque não está ligado à videira essencial. Foi desconectado. Assim como milhões se desconectaram de Cristo, estão conectados à igreja, ao vaso. Estão conectados à água do batismo, ao formol da religião. Estão sendo ramos empalhados, mas não estão em Cristo, não têm a vida de Cristo, não dão o fruto de Cristo. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Não é na minha igreja, eu já vi muito pastor querendo dar a volta por cima, tirar a relação pessoal das pessoas com Jesus e dizendo que Jesus hoje está presente na igreja, que é o corpo de Cristo. Então, se você não ficar ligado ao corpo de Cristo como igreja, que tem um pastor que é o cabeça, que tem um sinal de vida que é o dízimo, que tem um sinal de compromisso que é a frequência, e que tem um sinal de iniciação que é o batismo, aí eles dizem isso, eu ouvi dizerem muito isso nos anos 70 e 80, mentira. A videira é uma só, é uma relação pessoal com Jesus, com gente sem gente, com igreja sem igreja, seja lá o que for, numa ilha deserta, onde você esteja, mesmo que você não tenha sabido e aprendido o nome Jesus, mas se você tratar a poça do lugar com amor, mantendo-a limpa, isso é amor. Se você cuidar da floresta, isso é amor. Se você alimentar seus filhos, isso é amor. Se você respeitar e cuidar da sua mulher, do seu marido, isso é amor. Se você respeitar, amar e cuidar do seu vizinho, da maloca ao lado, isso é amor. Seja em que cultura seja, em qualquer lugar, quem pratica o que é bom, justo e amorável, diz Paulo, esse é agradável a Deus. Esse é de Deus, João diz, nasceu de Deus, procede de Deus, é filho de Deus, dá o fruto de Deus, porque Deus é amor e todo aquele que ama é de Deus. E quem não ama pode viver limpando o chão do templo, não é de Deus. Meu Deus, vocês não querem entender mesmo, né? Definitivamente. Eu sou a videira, vós sois só os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, muito fruto. Aí se você entra numa igreja pentecostal, o pessoal vai ler esse texto, quando lê, no tempo que lia, hoje em dia ninguém lê mais. Mas eles diziam, dá muito fruto é quantas pessoas você trouxe para a igreja. Levanta a mão. Aí tinha um irmãozinho lá que levantava e dizia, eu contei, tem aqui 15 hoje que eu trouxe para a igreja. Aí todo mundo, esse está dando muito fruto. Mentira! Mentira! É por isso que os filhos dele ficam com ódio, vão embora e não querem voltar mais, nem a esposa, nem o marido, quando é o caso. Porque todo mundo sabe que o fruto de Cristo só é verdadeiro se manifestar através de amor, de perdão, de bondade, de longanimidade, de generosidade, de humanidade bonita, de graça no trato, de gentileza, de acolhimento. Vós sois os ramos se vocês permanecerem em mim. Porque sem mim, escuta isso aqui, nada podeis fazer. Nada. É por isso que a igreja cresce. Aí todo mundo fica com essa
é uma esperança mentirosa que passa de geração em geração porque as pessoas não conhecem a história, nem as histórias das suas próprias vidas. Não sabem contar nem a história dos pais para trás. Né? Avô, então, já é uma figura de arqueologia e paleontologia familiar. Não tem memória de nada. Mas, por exemplo, eu me lembro quando a igreja deixou de ser 4% da população no Brasil, nos anos 70 e nos anos 80 ela começou a aumentar, era notório o crescimento. Aí elegeram os primeiros deputados aqui para a Câmara dos Deputados e começaram logo, ato contínuo, a fazer porcaria os deputados evangélicos. Lá eu vim do Rio de Janeiro com mais 3 ou 4 amigos para encontrar os líderes do movimento evangélico aqui no Congresso e dizer, pelo amor de Deus, vocês mal chegaram aqui, já estão fazendo isso tudo, que coisa horrorosa, parem com isso. Vocês vão arruinar com o testemunho que a duras penas a gente está tentando ver se constrói do evangelho no país. Parem com isto. O Osmar do Ludovico deve lembrar muito bem desse dia. Nós viemos juntos aqui a Brasília, eu, ele, o Valdir Stoernachel, e veio um outro irmão conosco, que eu não estou agora com lembrança precisa de quem era, para conversar com essas pessoas. E nos reunimos com 3 ou 4 líderes que eram os representantes do grupo. Tinha alguns que eram ainda gente boa, que não precisavam daquela exortação. Ainda tinha uns 3 legais eleitos aí para o Congresso Nacional entre os crentes. O resto já chegou corrompido. E os que não chegaram assim, logo também começaram a se corromper. Porque sem mim nada podeis fazer. O pessoal acha que pode viver com Deus servindo a igreja. É a mesma coisa que pensar que você pode viver com Deus servindo ao Lions Clube do Brasil, ao Rotary, à Loja Maçônica, ao Minas Tênis Clube, servir a Deus servindo ao Botafogo, com só agremiações, com ídolos e cultos, com pequenas diferenças, mas é o mesmo espírito de fervor carnal que anima essas torcidas organizadas. Mas Jesus olha e diz, eu não me vejo, não tem uma hemácia do meu sangue correndo em vocês. Não tem um DNA meu em vocês. Não tem nenhuma seiva minha em vocês. Não tem nenhuma imagem e semelhança minha nos atos, nas faces, nas expressões, nos pensamentos, nas interpretações, nas posturas de vocês. Não tem. Porque vocês entraram numa que era possível viver sem mim. Era possível viver da Bíblia. A Bíblia não é a minha seiva. A minha seiva é uma relação de entrega, de amor, de prática em amor. De prática de amor, de prática de fé operando pelo amor. E amor só se manifesta nas relações de uns para com os outros, de uns para com os outros. Eu amo a Deus manifestando o amor de Deus no meu próximo e ao meu próximo. Sem mim, nada podeis fazer. Se vocês não tiverem esse vínculo, e não considera mais nada importante, tudo mais é coadjuvância. Essencialidade só eu, afirma Jesus. Só em mim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Mesmo que morra dentro da igreja, mesmo que botem o túmulo dele no púlpito, sem mim sereis lançados fora. Fora de onde? Do verdadeiro corpo de Cristo, da verdadeira relação com Deus, da verdadeira
expressão de Deus no mundo. Você deixa de ser uma extensão de Cristo na terra. Você passa a ser uma extensão do cristianismo, uma extensão da igreja, uma extensão do clero, uma extensão da religião, uma extensão da representação. Você é só isso, mas não é uma cara de Cristo no mundo. Não é face de Cristo no mundo. Não é ramo de Cristo frutificando o fruto do Evangelho no mundo, não é. Porque entrou na presunção de que você dava conta por si mesmo, falando palavras mágicas, clichês, falando em nome de Deus, gritando que você tem autoridade de Deus. Que vergonha você vai passar, meu filho, minha filha, que vergonha, que vergonha. Que coisa mais horrorosamente triste eu vejo vocês fazendo, conquistando uma vergonha eterna para si mesmos. Se alguém não permanecer em mim, qualquer um, alguém é qualquer um. Se alguém não permanecer em mim, seja ele quem seja, de que hierarquia seja, será lançado fora. Não é fora do templo, não, porque o templo geralmente quer esse pessoal. Será lançado do santuário invisível do Deus vivo, da comunhão do corpo invisível e eterno de Cristo, que manifesta exclusivamente nos vínculos de amor. E aí secará. É por isso que a gente vê milhões de crentes gritando, chorando sem lágrimas, gritando sem amor, orando sem fé, aquela coisa doida, nervosa, seco. Secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus não diz nem que é o Pai que faz isso. Ele designa isso para terceiros. São os terceiros de dimensões distintas. Assim como são os anjos que separam o joio do trigo, assim como são os anjos que são enviados para uma quantidade enorme de tarefas, de seres de outras dimensões que são enviados com essas missões, aqui também Jesus está dizendo, olha, terceiros vão apanhar vocês, queimar vocês, jogarem vocês fora, vocês vão perder a relevância nos céus e na terra. Vão perder a relevância, a não ser para políticos é que vocês têm relevância, porque são calhordas que se vendem a alma dos outros como se fossem votos de concreção de carne humana. Aí vocês pensam que estão com tudo, mas vocês já estão fora há muito tempo, cortados. E terceiros vão cuidar de vocês. Eu não queria cair na mão de nenhum desses terceiros. Eles não são piedosos nem misericordiosos. Eles são filhos do fogo e do incêndio. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso tem a ver com aquele alinhamento que Jesus prometeu. Isso é fruto do alinhamento. Eu em vós, vós em mim, nós no Pai. Tudo isso por causa da ligação pelo Evangelho em amor. Se o vínculo de vocês for conforme vem sendo descrito, e o alinhamento for de obediência ao Evangelho, não de palavras, mas de atos e de posturas, e de compreensões, e de entregas, e de rendições, e de submissões amorosas à verdade, à sinceridade e à pureza do coração, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí vem toda hora a gente me perguntando, por que, pastor? E hoje em dia as igrejas oram tanto e não acontece nada. Eu digo, é porque, meu filho, eles só gritam ao vento. É um negócio que a espessura do telhado contém.
Não tem Deus, não tem nada, não tem coisa alguma, só tem demônio vendo e se oportunizando. Ah, esse hipócrita como mente descaradamente, são mentiras oradas aos milhões. E vocês querem o quê? Que isso seja uma mecânica, que se alguém pronunciar as palavras daquele abracadabra, Deus em Cristo vai responder o que está sendo pedido? Não! Claro que não. Se permanecerdes em mim, apenas assim, e as minhas palavras, o Evangelho, permanecer, for praticado em vocês, na vida de vocês, se vocês se alinharem nesse nível comigo, pedireis o que quiserdes, segundo a minha vontade, porque quem está alinhado com Deus não pede a morte, não pede a destruição, não pede doença para os outros, não pede nada, não dá ideia para Deus. Pede o bem, pede cura, pede graça, pede perdão, ora por outros, pede perdão por outros, intercede pelo mundo, deseja parar as guerras. Tem muito mais gente dentro dessas flotilhas, dessa flotilha que foi lá para Gaza, que está recebendo da seiva de Jesus do que os crentes que ficaram nas igrejas torcendo para Israel afundar todos os barcos. Como eu vi aí na internet um monte de crente nos comentários dizendo: tomara que a Israel afunde todo. São filhos do diabo frequentando as igrejas. E Satanás tem tudo neles, e eles têm tudo do diabo em si próprios. Não tem nada de Jesus. Se permanecerdes em mim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim se tornareis meus discípulos. Eu já encontrei tanta gente doente dizendo: ah, pastor, eu não conheço aqui no Brasil. Isso, no meu passado, aonde eu ia, tinha milhares de pessoas esperando. Eu podia anunciar hoje aqui, nos meus programas de televisão: amanhã estarei na cidade tal, no estádio tal. Não precisava nem preparar, chegava lá, estava entupido. Amanhã eu pousarei no aeroporto tal, a hora tal, em cidades de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes. Não precisava nem sair do aeroporto. Tinha uma multidão na porta, eu subia num palanquezinho e pregava, e aquele povo vinha chorando à frente. Foram décadas disso tudo no país inteiro, em vários países do mundo. Aí as pessoas me encontravam e diziam: pastor, sua coroa, seu galardão, é um negócio de crente, tem uma mania de realeza, de coroa, de glória pessoal. A sua coroa está cheia de diademas. Não conheço ninguém com uma coroa. Eu ficava olhando. Eu dizia: não é isso não, meu filho. Está pensando que o fruto sobre o qual Jesus estava se referindo era esse? E se eu ganhasse, essas pessoas todas ficassem convencidas sobre o Evangelho pela minha fala, mas eu tratar mal a minha mulher, meus filhos, que trabalham comigo, abusar deles, explorá-los, persegui-los, mas ao mesmo tempo milhares disserem que se converteram ouvindo o que eu preguei. Você acha que isso é glória para a minha vida? Esse é o fruto? E de acordo com Jesus, ele espera que eu dê? Não é contável esse fruto, é imponderável e é um fruto de qualificação do ser. Bem-aventurado não são os que convertem muita gente, é quem se converte à humildade de espírito, ao quebrantamento, à fome e sede de justiça, à mente pura, à resiliência perseverante, à pacificação entre os diferentes. Esses é que são chamados filhos de Deus, esses é que dão muito fruto. Eu vou parar hoje aqui.
e vou continuar amanhã, senão eu vou atropelar demais um texto tão lindo. Tem tantas coisas mais para serem vistas. Amanhã eu vou prosseguir, recuperando o verso 8 e continuando aqui no verso 9. Como o Pai me enviou também, como o Pai me amou também, eu vos amei e permanecei no meu amor. Senhor Jesus, eu quero te implorar que essa leitura tão singela, tão simples, explicada de maneira tão vinculada a uma pedagogia caseira, como se eu estivesse lendo a Bíblia numa reunião doméstica com os meus filhos e netos. Permite que essa palavra, todavia, tenha entrado rasgando o véu espesso dos corações de milhares de pessoas. É o que eu te peço que aconteça, para que a nossa vida não seja em vão, para que a gente não perca tempo com religião, perdidos de ti, dentro de igrejas, sem Cristo em nós. É o que eu te imploro, que o teu Espírito revele como graça a cada um dos que estão ouvindo com o coração disposto. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus nos abençoe. Amanhã eu volto aqui com você. A gente vai continuar até quarta-feira, porque na quinta eu vou ter que fazer uma viagem, volto na quinta-feira da outra semana. É aniversário do meu neto, Heitor, e a gente vai ficando velho, e eu perdi muitos aniversários de alguns dos meus filhos viajando pelo mundo, não dava para voltar dos países onde eu estava, eu ficava só no telefone, naquele tempo não tinha chamado de call, de vídeo, com saudade, fazia tudo para estar presente em todas as coisas, mas frequentemente não dava. Hoje o tempo que eu tinha já ficou para trás, eu tenho muito pouco tempo para frente. Então eu não quero perder nada. Eles estão ficando mulheres e homens, os meus netos. Estão ficando fortes e bonitos, maduros, mais altos do que eu. Esse outro dia era o Heitorzinho. Hoje ele é um Heitorzão, fala grosso, olhando aqui no olho do vô. E eu quero estar com ele. E vou para lá encontrá-lo e com o resto da família, os outros filhos, os outros netos e amigos. Mas eu estou aqui com você até quarta e volto na outra quinta. Aí na sexta da semana que vem nós teremos e continuaremos tudo normal daí para frente até chegarmos ao final em Mateus 28. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo e por tudo. E olha só, minha gente boa, tem um Pix passando aqui, CPF, Caio e Adriana. Esse é o pessoal que amigos pediram para a gente botar, porque eles têm prazer em participar da nossa vida. E depois vem o Pix do CNPJ. CNPJ é o meu ministério, está aí. Você contribui porque eu sozinho não consigo alcançar tanta gente. Eu preciso da ajuda de muitas pessoas para fazer o pouco que eu faço. Comparado com o que eu fazia no passado, hoje é pouco. Mas ainda é muito, porque atinge milhões de pessoas. E sozinho eu não consigo realizar tudo. Eu preciso que você anote esse Pix e colabore. Tem outras maneiras de colaborar também. É só escrever caiofabio.com.br, apertar o Enter. Passa daí, tem mais 2 bancos. É o Banco Santander e o Banco do Brasil. Anote aí, tem as contas
Ou então aponte o seu celular para o QR Code, que fica tudo na sua máquina. Todas essas informações do Santander e do Banco do Brasil, mais opções, está ali embaixo. Passa daí, você sabe, o banco, eu já falei, cartões de crédito você já cansou de usar, PagSeguro também. Vou me dedicar só ao PayPal para quem está no exterior, me assistindo fora do Brasil. Você quer contribuir, como diz que quer? O PayPal é o caminho para você fazer essa contribuição agora mesmo. Faça isso então. E eu quero que você vá nos meus cursos. caiofab.com.br/cursos. Enter. Aí, ó, estão os cursos aí. Clicou em cima de qualquer banner desses, eu apareço num vídeo explicando o conteúdo que vai ser entregue. Eu repito todo dia. E tem um curso novo, que é o Poder dos Salmos. É novinho, novinho, novinho. Está aí também no caiofab.com.br/cursos. São os salmos lidos a partir do contexto histórico, usando Jesus como chave interpretativa. Você vê que vira uma coisa maravilhosa. Cada salmo vira um evangelho. E as aplicações no seu cotidiano são poderosas. Por isso o nome é O Poder dos Salmos. É aí também, no mesmo ambiente do caiofab.com.br/curso. Peça, diga, eu quero o Poder dos Salmos ou qualquer outro curso. Entre já e pegue o seu. Eu volto com você amanhã, com a graça de Deus. Um grande beijo. Fiquem no amor de Deus em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.